Sejam todos muito bem-vindos ao KimCast. Hoje nós estamos aqui para falar sobre um tema que está causando muitos rebuliços, um tema recente, né, mas que vem acontecendo também há muitos anos. No mês passado, em julho, a Cinemateca Brasileira pegou fogo, então nós resolvemos não deixar isso quieto, né? Nós não queremos deixar isso de lado. O cinema nacional precisa de um espaço e ele precisa ser falado. Então, o Andrezinho tá aqui comigo para compartilhar esse momento maravilhoso no KimCast. Boa noite a todos. Um grande salve aí para todos os amantes do cinema nacional. E hoje estamos aqui para falar sobre esse tema tão importante e tão delicado. Nós sabemos que esse tema, tipo, ele abrange muita coisa, é um campo assim que dá pra gente falar aqui sobre horas e horas sobre ele, sobre toda a história, sobre todo o repertório, os desdobramentos que tiveram o nosso cinema e de toda a cultura que ele carrega. Mas eu acho que a gente vai tentar falar um pouco disso, mas não aprofundar tanto e focar mais no problema que está acontecendo, que é o descaso com a nossa história e com toda a nossa cultura. Total, hoje eu acho que a gente precisa falar sobre os nossos sentimentos em relação ao cinema nacional. E para vocês entenderem, assim, o porquê nós estamos tão curtos, né, com tudo isso que está acontecendo, ela é um acervo de obras audiovisuais, tanto do cinema, quanto da TV, quanto do jornal, quanto do cinejornal, enfim. Então, para você ter noção, ela tem mais ou menos 245 mil rolos de filmes, o que dá em 30 mil títulos. Isso eu vi no site da Cinemateca hoje, dia 11 de agosto. Eu não sei se esse número é comprometido pelo incêndio que aconteceu, mas é como se você tivesse o seu celular hoje, 1 milhão de fotos e vídeos dos seus momentos, alguém pegasse e destruísse. E aí você fica pensando, eu não tinha salvo isso em outro lugar, sabe? Então, aqueles momentos em que eu registrei para guardar e lembrar em algum momento, se foram. É a sua história que está indo embora. Então, todos esses filmes, né, que estão sendo destruídos desde muito tempo atrás, porque esse é o quinto incêndio que acontece na Cinemateca, é a gente perdendo a nossa história. É a gente perdendo uma forma de conhecer a nossa cultura. Então, por isso que nós precisamos realmente um pouco de atenção para isso hoje. Exato, exato. E é uma coisa que já tá, infelizmente a gente já tá sendo reconhecido por isso, né? E a gente tá, tipo, vendo isso cada vez mais sendo normalizado no nosso país. No ano retrasado, o eu não lembro agora quando foi que teve um incêndio no Museu Nacional, que também foi uma grande tragédia, né? Nós vemos aí que cada vez mais a gente tem ali aquele impacto inicial, né, no momento que acontece e depois simplesmente é esquecido e bola pra frente, sabe? Uma coisa que eu acho que a gente deveria valorizar mais. Eu acho que na nossa nosso cotidiano a gente não pode deixar que as coisas sejam assim, sabe? Porque você vê em outros países o valor que eles dão, né, para história, né, para tudo que aconteceu. E aqui não. Aqui nós vemos cada vez mais a história sendo destruída e, tipo, segue a vida, sabe? Eu acho que as coisas não são bem assim que funcionam. Tanto no quesito cinema quanto em outros segmentos aí da nossa cultura. Então, a gente pegou tipo, esse tema por conta dessa gota d'água, sabe? A gente vê que cada vez mais o cinema, a gente não tem muito apoio, cada vez mais os nossos recursos estão escassos, né? As nossas produções aí, tipo, já diminuíram bastante e a gente segue aí por políticas dizendo que o cinema é cada vez mais uma forma de você disseminar a ideologia de gênero e outras coisas e eu só fico triste por conta de pessoas que têm uma mentalidade como essa. Eu não vou entrar mais em detalhes, porque senão eu vou começar a xingar aqui, então eu prefiro passar a palavra. É muito difícil mesmo quando as pessoas não reconhecem o poder que tem de contar a nossa história, né? Se a gente não sabe o que aconteceu no passado, a gente corre muito erro de repetir os acontecimentos tristes no presente, né? Então eu acho que saber da
nossa história, da nossa cultura, é uma forma da gente se expressar, é uma forma da gente se proteger também, e de conhecer a nossa cultura, né, porque infelizmente, acho que desde pequeno, nós somos bombardeados de informações que não são daqui, que não são da nossa origem. Se você não quer seguir a cultura da sua origem, isso é uma decisão sua que você vai tomar lá na frente. Mas quando nós somos privados de conhecer essa cultura, aí tem outro nome isso, né, e eu acho que vocês sabem do que eu estou falando. Então, é realmente um crime, né, e tanto que os funcionários que trabalhavam na Cinemateca postaram um manifesto falando que realmente isso foi um crime avisado, né, porque eles estavam avisando desde muito antes sobre essa possibilidade de incêndio. Tudo bem que a gente vai ler nos sites e falam que foi por conta de uma manutenção de ar-condicionado, mas isso já tinha sido avisado há muito tempo. E os materiais que estão lá são altamente inflamáveis. Tanto que em 2016 ocorreu um acidente porque o material se inflamou ali, pegou fogo, autocombustão. Então, quando não se tem esse cuidado, e você sabe que precisa desse cuidado, você sabe o risco que está acontecendo, você simplesmente deixa acontecer. Parece que você quer que aconteça, para que ninguém tenha acesso ao que você tem medo. Então, isso foi um crime, com toda certeza. Sim, exatamente. E é uma coisa que meu, é só você ver como são tratados esses mesmos acervos em outros países, né? Por exemplo, em Hollywood, né? Eu sei que eu pegar e falar de Hollywood é tipo quase que, sei lá, tipo redundante, né? Porque lá onde, tipo, tem a grande indústria do cinema. Mas, meu, lá, tipo, esses arquivos são, tipo, um tesouro pra eles, sabe? Eles têm ali, tipo, guardados de forma, de uma super segurança, né, sobre os arquivos, né, pra evitar todos esses riscos. E aqui, simplesmente, são tratados de forma bem lastimáveis, né? E um exemplo que eu penso disso é só sobre Bastardos Inglórios, né? Na parte que a gente lembra dos rolos de cinema utilizados como forma de combustão para você incendiar uma sala. Então, é mais ou menos aquilo, você pensa aquilo, só que tipo numa proporção muito maior. Isso daí era a Cinemateca. E, bom, a parte de você pensar de alguém colocar fogo intencionalmente ou não, fica a critério de vocês. É, exatamente. É só a gente ver o que foi acontecendo, quem foi avisado e que isso já estava na cara há muito tempo. Então, desde que começou a pandemia, principalmente, a Cinemateca vem pedindo ajuda e ela só tem sido cada vez mais afundada. Então, é bem triste ver que muita história está sendo jogada fora, mas eu acho que a Cinemateca ela pode se reerguer com toda certeza. Porque se ela já passou por 4 incêndios antes desse ano, eu acho que ela vai superar esse de novo. E por enquanto, pelo que eu soube, tem uma associação sem fins lucrativos meio que bancando, né, para manter ela viva enquanto não tem uma administração. Mas o que a gente torce é para que tenha. E a Cinemateca também, pelo que eu pesquisei no site, tem um acervo digital que você pode pesquisar o que está disponível lá. E também tem um acervo digital que você pode ter acesso aos filmes e tudo mais. Eu tentei acessar o site hoje à tarde e não consegui, ele não carrega, ele dá erro. Então, né, mais uma vez, mesmo no mundo digital, a gente não consegue ter acesso aos filmes que eles disponibilizaram. É complicado, complicado. Você falar que tem alguma coisa, aí depois vai ver essa coisa não funciona. E eu acho que é bem isso mesmo, sabe? Acho que enquanto não tiver pessoas reclamando, falando assim, dando importância realmente a isso, a indisponibilidade desses arquivos, eu acho que vai continuar assim, cada vez mais indisponível e risco de cada vez mais estarem sumindo títulos e aí o pessoal não ligando e aí acaba caindo no esquecimento. É, eu fico pensando também sobre a questão desse acidente, né? Desse incidente, o acidente ter causado. Eu fico pensando também nas pessoas que trabalhavam lá na Cinemateca, reclamando sobre os salários e sobre a falta de verba.
Então é uma coisa muito triste, porque as pessoas realmente gostavam de trabalhar lá, as pessoas queriam estar lá. Só que assim como todos, todos têm suas contas para pagar. Então, por mais que eles tinham amor a tudo aquilo, eles também precisavam se sustentar. E é muito triste a gente ver que as pessoas, mesmo com amor, elas não podem fazer o que gostam, né? Por conta desse sufocamento. Então, a gente falou que ia tentar deixar o assunto não muito triste, mas tá difícil. Olha, a gente tô tentando. Eu tô tentando. Eu que normalmente sou o mais cômico, tô tentando. É, e a gente pode até ver um contraste, né, dessas pessoas que trabalharam lá, que trabalhavam, que trabalham, enfim, lutando tanto para manter, e o contraste das pessoas que não estão se importando muito com a nossa cultura, né, porque acho que desde pequena, em momentos da minha vida, eu também já falei isso, que é: "Ah, filme brasileiro não é bom, filme brasileiro não presta, filme brasileiro isso, aquilo". Infelizmente a gente não tem nem acesso, né, aos filmes nacionais para poder criar uma opinião sobre isso. Muitas das vezes é porque assistiu um filme que não gostou e tirou a conclusão de que todos são assim, mas realmente não são. Filmes nacionais são muito bons e tem muitos, muitos mesmo pra gente conhecer. É que eu acho que a gente cresce tanto com o modelo hollywoodiano, né, de ter aquele roteiro bem, como é que eu posso dizer, marcado, né, porque a gente consegue ver a fórmula do roteiro de alguns, inclusive, parece que tá lendo, né, o negócio ali na tela. E aqui não, aqui muitas vezes tem esse mesmo modelo, mas muitas vezes segue um padrão mais nosso, segue uma narrativa de cordel, por exemplo. Então, a gente tem uma narrativa nossa que, quando a gente se depara com ela, infelizmente, às vezes um pouco depois de tempo de vida, causa um estranhamento. Então, parece que não consegue aceitar, né. Então esse contraste, ele é muito interessante. Sim, isso é verdade, isso é verdade. Temos muitos filmes aí que eles não seguem esse padrão hollywoodiano que, ao ver de muitas pessoas, acaba causando estranhamento. E aí logo em seguida vem aquela frase, né, que a gente já está acostumado, que cinema brasileiro é ruim. Então, é uma coisa que eu acho que, pelo menos, eu acho que pelo menos a história do cinema deveria ser mais divulgada, sabe? Porque o cinema brasileiro foi uma coisa que passou por muitas e muitas dificuldades, sabe? Não é de agora que a Cinemateca pegou fogo, que a gente entende toda essa desvalorização, mas ao decorrer da história mesmo, tipo, passou por muita coisa, muita falta de verba, muitos filmes aí tendo que ser feito na raça e dentre outras coisas, sabe? E para chegar ao ponto que chegamos, de a gente não dar valor a tudo isso que ele passou e ele consegue sobreviver até hoje. É uma coisa que deveria ser um orgulho pra gente. A gente olha assim e tipo fala que é ruim. E bom, é isso, é isso. Acho que devido a esses momentos que a gente fica triste. Mas para aqueles fãs cativos, temos muitas obras boas. Temos muitas coisas boas, muitos motivos dos qual nos orgulharmos, né? Por exemplo, semana passada nós falamos aí de dois grandes filmes aqui do Brasil, que fizeram sucesso lá fora. E isso é uma coisa que me deixa triste, porque eu acho que fora do Brasil nós somos mais reconhecidos do que aqui dentro, né? Os nossos filmes fazem muito mais sucesso lá fora, apesar de injustamente não termos ganhado o Oscar. Falo injustamente porque merecíamos. E eu acho que é isso, é isso. A gente precisa aprender aí a dar valor mais às coisas, a gente precisa divulgar mais a história do nosso cinema, dos nossos cineastas e dos nossos atores. E nós sabemos aí que temos um repertório um pouco confuso, né? Até por conta de alguns processos e etapas que passaram no cinema brasileiro, mas temos muitas coisas boas, então eu acho que todos devemos dar uma chance e assistir mais as nossas produções nacionais. Sim, eu concordo, mas eu também acho que, infelizmente, nós não temos muito acesso, né. Se a gente for parar para pensar, onde é que a gente consegue assistir filmes nacionais? Alguns meses atrás eu li que a Netflix ia começar a lançar pelo menos uma obra nacional por mês. E aí, quando eu vi que era uma obra nacional por mês, eu pensei:
puta que pariu, né? O mês tem quantos dias? Palavrão. E aí eu fui pesquisar quantos filmes nacionais saem, né, por ano. E teve um dado que eu vi que foi de um site, e ele falava que em 2018 foram produzidas 171 películas brasileiras. E eu fiquei pensando, são 171 meses pra Netflix lançar. Então, assim, que é só um por mês. Qual é a dificuldade, né, da gente lançar programas nacionais? Porque, assim, se a gente for pegar os Estados Unidos, eles lançam a roda, assim, se eles quiserem lançar 50 por semana, eles conseguem. A gente vê até Rua do Medo sendo produzido um por semana. Então, por que não também incluir nos filmes nacionais isso? Sem contar que a gente fala, ah, beleza, a Netflix vai lançar, mas a gente vai ver como é que está a situação econômica do país hoje. A gente vê que a pobreza está cada vez maior. A pessoa tem como assinar um Netflix para assistir um filme nacional? Então a gente fica se perguntando essas coisas, sabe? Então eu acho que também é pouco acesso que a gente tem. Às vezes a pessoa ela não gosta ou fala que é ruim porque ela não tem acesso. E a Cinemateca, ela estava aí com todo esse acesso pra gente, né? Infelizmente eu não cheguei a conhecer a Cinemateca pessoalmente, mas ela era um desses meios em que a gente tinha total acesso. Então isso é bem triste. A gente começa a falar, por exemplo, né, um filme nacional, sei lá, que às vezes fala de uma coisa natural do dia a dia, só que a gente vai ver a história por trás e quem tá assistindo, quem não tá, quem tem acesso, quem não tem, e isso vira uma discussão política cultural muito grande. Não tem nem como, né, falar tudo em um episódio só, porque são coisas que nem eu entendo, sinceramente, e também são coisas que às vezes a gente não tem conhecimento. Exatamente, exatamente. E falar sobre essas coisas é, é ter que tomar um lado, né? E não dá pra gente ser totalmente neutro nesse quesito, né? Porque, dada a gestão atual, a gente tem que tomar um posicionamento. E ou você concorda com o que está acontecendo, ou você se posiciona contra. E infelizmente eu acho que a gente chegou nesse ponto de a gente não poder mais pegar e falar assim, ah, eu vou ficar na minha. Não, acho que a gente se claro, você tem total liberdade de ficar na sua e não falar nada sobre o que está acontecendo, ou você pode pegar e tentar fazer alguma coisa para fazer a diferença. Aí acredito que está nas mãos de cada um. Mas é realmente triste a gente não poder, tipo, contemplar o nosso próprio acervo, não poder assistir os nossos próprios filmes e ter essa noção de que tem muitas pessoas que não têm acesso a um serviço de streaming ou de repente de ir a um cinema. Então, é bem triste isso, é bem triste. Aí você pega e fala assim, em outros países também acontece isso, tal, mas os outros países não estão que nem a gente. Os outros países, eles não estão com esse alto índice de pobreza, de desemprego e, bom, por aí vai, né? Fora que os outros países também já estão caminhando para estarem vacinados mais rápidos que a gente. Então, é isso. Eu acho que falando sobre tudo isso, me vem muito flashback, assim, de quando eu decidi estudar audiovisual, né? Na minha cabeça, assim, primeiramente era cinema, eu acabei me formando em audiovisual. E eu lembro que, nossa, eu lembro muito dessa cena. Eu estava saindo do trabalho e aí eu estava contando para um rapaz, né, sobre essa escolha minha e que eu estava esperando para fazer a inscrição. E ele virou para mim e disse assim: tá, mas você não vai morar no Brasil então, né? Eu fiquei, ué. Mas realmente as pessoas que decidem, né, optam por fazer uma faculdade assim, ou até mesmo ser artistas, a pergunta que as pessoas fazem é: aqui você não vai ter futuro. Você não vai aqui, né? E isso é muito triste. É muito triste. Tô falando assim, parece que eu tô rindo, mas é rindo de nervoso, tá? É verdade. Já ouvi bastante isso. Principalmente quando vem aquela pergunta da família, né? Quando você fala o seu curso e eles falam,
Mas isso dá dinheiro? E aí, a coisa mais triste que tem, é você ter que levantar os dados e falar, então, ó, atualmente, nós não estamos produzindo muita coisa não. Atualmente tá meio complicado aqui o rolê aqui, né? Mas, mas assim, o audiovisual o bom dele é que tem muita vertente, né? Tipo, dá pra você ir pra outros setores que não o cinema. O que é bom e ao mesmo tempo é triste, né? Por você, tipo, pensar em ir pra outros lugares que não seja cinema. Quem sonha em trabalhar com cinema, tipo, vai ter que se contentar fazendo propagandas pro YouTube e coisas do tipo. Ou tirando fotos. E uma coisa que eu lembro até hoje da tristeza do nosso professor de fotografia, salve William, é dele ter ficado triste por falar que muitas pessoas estudam anos e anos e anos e acabam tirando fotos de casamento. Não estou falando que é um demérito, mas eu entendi o ponto que ele queria chegar, né? Tipo, você vai trabalhar onde tem. Muitas vezes a pessoa sonha em fazer algum tipo de coisa mais artística, mais própria e não consegue por falta de oportunidade ou por falta de mercado. Então, é isso que deixa a gente bem triste. Ai, tô triste. Ah, mas tipo, depende do sonho de cada um, né? Cara, se o seu sonho é tirar foto de casamento, então pra você vai estar ótimo. Mas assim, pra uma pessoa que começou pensando em algo, sei lá, como foto de balada e tem que fazer de casamento por sobrevivência, é um ponto de tipo, poxa, né? A pessoa não vai estar feliz ali, ela tá fazendo por sobrevivência. E é o que muitas pessoas fazem. Escolhe faculdade por sobrevivência, escolhe faculdade porque é o que dá mais dinheiro, escolhe um tipo de trabalho porque acha que sua arte ou seu talento real não te dá dinheiro. E é um inferno, porque a gente vive em torno de papel, né? É um inferno. Exato, exato. Ai, Mas eu acho que eu vou aliviar a nossa situação tensa aqui nesse podcast perguntando pro Andrezinho sobre o cinema nacional na vida dele. Me conte um pouquinho dos seus filmes favoritos, dos seus momentos que você lembra com filme nacional. Quero saber. então, eu nunca assisti cinema nacional, eu só tô aqui de passagem, eu sou gringo, eu só assisto filme americano, então não sei de nada cinema nacional. Não, brincadeira, mano. Não tem como a gente passar a vida sem assistir pelo menos um filme nacional, mano. Não tem como. É, mano, tipo, tem muita coisa, sabe? Tem muita produção muito boa. E eu vou dar um exemplo disso. Quem olhar aqui e falar assim, ah, mas eu não gosto de cinema, eu nunca vi nada, uma produção nacional que fosse boa, que me marcasse. Mas eu tenho certeza que todo mundo aqui já deve ter visto alguma coisa da Turma da Mônica. Certeza, absoluta. Turma da Mônica, do Menino Maluquinho, do como é que é o nome do menino? Seninha. O Seninha, hoje em dia eu vejo muitas poucas coisas dele, né? Mas quando eu era criança eu via muita coisa dele. Mas, gente, são coisas assim que são muito boas, sabe? Meu, tem muitas produções boas. Por exemplo, na época da nossa antiga e gloriosa MTV, né? Nós tínhamos muitos clipes nacionais que também eram muito bons. E nossa, eu lembro até hoje, mano, que eu adorava assistir MTV pra ver os clipes tipo, do Charlie Brown, do Capital Inicial, do CPM 22, essas coisas, eu adorava. E são produções nacionais, né? São produções assim que a gente bate no peito assim com orgulho e fala, mano, é muito bom, era muito bom essa época. E não Sim. fugindo da sua pergunta que você me fez sobre cinema nacional, eu eu amo Cidade de Deus, mano. Desculpa, Cidade de Deus vai ser pra sempre ali o meu top dos filmes brasileiros. E eu acho que pra surpresa eu não vou deixar. Eu deixaria o Auto da Compadecida em segundo. Porque não tem como, mano. Chicó e João Grilo pra mim são ícones na minha vida. Então, ao decorrer do programa eu vou falando mais, mas por enquanto eu fico com esses dois, porque eu amo demais esses filmes. E Cidade de Deus, Elite tem um espaço muito grande no meu coração, principalmente porque foi o André que me apresentou, eu assisti com ele.
E foi muito especial. Eu acho que foi o momento certo, né. Eu acho que eu já falei, inclusive, em algum episódio, que a gente acaba assistindo no mesmo momento certo sem querer, né, a gente é coincidência, e eles vieram no momento certo, né, então foi muito especial. Você comentou de videoclipe, né, querendo ou não, a gente tá falando do audiovisual brasileiro de uma forma geral. E assim, eu não escuto as músicas, não é o meu estilo musical, mas assim, eu não posso deixar de reconhecer os videoclipes da Ana Vitória e do Thiago York, né. Do Thiago York, se eu não me engano, eu só vi um, tá, desculpa, mas eu estou falando sobre esses 2 artistas aqui, porque realmente são clipes muito lindos. Então assim, produção não, foi isso, às vezes a gente esquece. Mas filmes nacionais é que eu acho que é meu estilo muito geral, assim, de curtir uma melancolia, um certo poema ali. Então eu gosto muito do diretor Rafael Primo. Ele fez um filme chamado Todo Clichê do Amor. Eu falo desse filme assim, nossa, gente. Eu lembro que esse filme, ele é um filme independente. Então eu fui assistir na Caixa Cultural e eu lembro, assim, que tinha eu, minha mãe que foi comigo e umas 3 pessoas atrás de mim. E eu saí de lá, tipo assim: "Cadê as pessoas pra ver esse filme? É tão genial, meu Deus". E, enfim, então eu gosto muito desse estilo de filme e tem muito estilo de filme assim aqui no Brasil. Outro filme que eu já falei também inúmeras vezes aqui nesse podcast é Aos Teus Olhos, incrível, sensacional, dirigido por uma mulher, então tem muitos filmes pra gente falar aqui, que são incríveis e que merecem um lugarzinho no coração de vocês. Exato, exato. Eu queria lembrar de uma coisa que você falou da sessão da Caixa Cultural. Eu queria lembrar o local que nós fomos pra assistir Benzinho, porque eu lembro que era um lugar muito bom, era assim chique. E o Vitor, que ele já compareceu aqui no podcast, que é o nosso amigo, ele estava meio constrangido por ele falar que estava não vestido condizente com a ocasião. E é um contraste muito grande, né? Porque, tipo, eu já tava, tipo, mais maloqueiro que ele, falando assim, ah, vamos pegar comida lá, bora. E, gente, eu sou assim nas festas, Gente desculpa. do céu, que dia especial. Foi no Unibis Cultural, era de graça, gente, de graça. Tipo, teve uma mostra, eu não acho que não era de cinema 100% nacional, mas teve uma mostra que, assim, todos os dias estava tendo filme, era só você se inscrever no site e ir. E a gente foi assistir Benzinho. E assim, chegando lá, a gente estava despreparado, né? Tipo, um negócio de graça, filme nacional, o que a gente espera? Chegar, sentar, assistir, né? Chegou lá, tinha vinho, tinha pipoca, tinha queijo, tinha lanche, tudo ali disponível para você comer antes do filme. E de graça. Diga, né? De graça. Então, então, assim, foi muito especial. E depois também eles tiveram um debate, né? Então terminou o filme e as pessoas que estavam comandando o evento foram lá e a plateia também participou. Eu lembro que o Victor fez pergunta e eu até lembrei agora que uma das coisas que eu li sobre a Cinemateca é que ela nasceu assim, né? Foi um grupo de pessoas que começou a projetar filmes com debates depois. Então, isso é muito bacana. Foi um dia muito especial, benzinho. Ah, que filme. Eu ia te perguntar sobre. Ai, Uhum. eu só queria saber quais que são seus filmes nacionais preferidos. Quais que você indica e recomenda. Ai, que difícil. Não, eu muito que é com Marina Rui Barbosa, que é Todas as Canções de Amor. Os outros dois eu já falei aqui, que é Os Teus Olhos, Todo Clichê do Amor, Benzinho também é muito bom. Que Horas Ela Volta, Cidade de Deus, todos esses assistam. E tem um na Amazon Prime também, que é muito legal, com a Débora Falabella, que chama Depois a Louca Sou Eu. Eu já vi muitos filmes falando sobre o assunto de depressão, às vezes alguns de ansiedade, mas eu nunca vi algum específico falando de síndrome do pânico. E a forma como retrata é muito fiel e você acaba se divertindo algumas vezes, sabe. Claro que é um assunto pesado e que você toma consciência no final do filme,
mas ele te conta de uma forma que você sente tanta empatia pela personagem que você se diverte com ela. Então, fica aí a recomendação. Sim, mano, eu já ouvi falar bastante desse filme e é um tema muito, muito delicado a ser discutido. Eu fico feliz que tenha sido um bom filme e com a Deborah Falabella, que é a nossa maravilhosa atriz, né? A gente tem que falar muito bem dela porque ela é uma atriz sensacional. E. Ah, eu não Fala dos. sei. Eu não sei. Eu tava pensando exatamente isso. Falar de cinema nacional, cara. Eu tava pensando aqui no Central do Brasil com a maravilhosa Fernanda Montenegro. Porque, cara, nossa, falar de cinema nacional e não lembrar dela é tipo. É uma ofensa, sabe? Ela é uma pessoa maravilhosa. Eu gosto muito dela, eu gosto muito do Wagner Moura, né? Eu gosto muito também do Rodrigo Santoro, no Carandiru, que também está muito bom. É um filme que eu ainda quero te mostrar. E dentre outros filmes, mas eu tenho convicta noção de que o Brasil, nós estamos falando de filmes assim que contemplam apenas uma fase do cinema brasileiro, né, que é a fase mais atual. Então eu queria só poder ali fazer uma menção honrosa ali, tipo, eu não vou poder falar todos os títulos porque eu não sei, sabe, mas é, falar para vocês pesquisarem um pouco mais sobre o nosso cinema, assim, desde o começo ali, tipo, desde 1900 mesmo até os dias atuais, porque tem muitas coisas boas, tem muitas coisas, assim, que fogem muito do padrão hollywoodiano, fogem muito daqueles padrões lá de ter três atos da história e desse tipo de coisa, e são filmes também que exploram muito a nossa cultura brasileira. São filmes que, tipo, eles não ficam só no eixo Rio-São Paulo, que do interior do Brasil, que mostram diversas épocas, né? Tipo, filme que mostram ali a época do cangaço lá no Nordeste e dentre outras coisas. Então é uma coisa que é muito rica mesmo. Eu só sugiro que dê uma chance aí a a nossa história, não deixe que ela morra. Eu acho que eu quero indicar um último aqui antes de encerrar, que também é muito triste, gente. Desculpa, eu não queria trazer mais temas tristes, mas assistam Minha Mãe é uma Peça, sabe? É, é um artista brasileiro que, infelizmente, a gente perdeu, né? E foi muito doloroso. Mas a memória dele está viva através de um filme. Pensem sobre isso. O mais triste é que se a gente for pensar sobre o assunto, né, sobre esse ator que nos deixou, e a gente pensar na causa do problema, e a gente pensar na causa do problema da Cinemateca, eu sinto que vai ser tipo aquele momento que se for cada vez mais indo atrás do que causou, vai levar para o mesmo lugar, ambos os casos. E então, nossa, eu E tô muito politizado hoje, né? Eu tenho que parar com isso. não tem como. É um assunto que volta para isso. Exato, exato. Bom, não é intenção, né, tipo, falar só sobre isso, né, mas a gente, infelizmente, tem que tomar uma postura. Então, é isso. Bom, gente, é com esse, Então, é com esse, é com esse clima. Mentira, a gente quer deixar um tom feliz, sabe? A gente agradece muito aí sim, por vocês estarem conosco, por estarem nos acompanhando. Agradecemos muito aí toda a interação que vocês têm nas redes sociais e quando quando a gente faz o nosso projeto experimental na Twitch. A gente agradece muito aí pela presença de todos, por estarem conosco. sim, E se depender da gente, a gente vai trabalhar cada vez mais para trazer mais conteúdo para vocês, mais diversão e mais entretenimento. exatamente. E é por isso então que eu vou encerrar dando três. Bom, dando umas dicas aqui para vocês terem acesso a conteúdo nacional de forma gratuita ou mais acessível. O Itaú Cultural recentemente lançou a plataforma deles, Itaú Cultural Play, totalmente gratuita, com filmes nacionais. O Cinesesc, desde que começou a pandemia, ele também está com uma plataforma virtual chamada Cinesesc em Casa,
não tem só cinema nacional, como muitos outros países fora da caixinha de Hollywood. Então eu já assisti filmes africanos, já assisti filmes suecos, nacionais. Não percam, acho que todo mês ou toda semana eles atualizam o catálogo. Infelizmente, alguns filmes ficam disponíveis apenas um período, mas você consegue aproveitar. E uma terceira dica também para quem consegue ter acesso a streaming, né? Tem um streaming chamado Cardume Filmes. Ele é R$ 5 por mês e é focado apenas em curtas-metragens nacionais, 100% brasileiros. E também se você tem streamings mais caros, como Netflix, Telecine, Globoplay, enfim, vai na aba Filmes Nacionais, sério, abre o coração, vá lá, tem essa aba, clica lá e você vai se surpreender. Então, realmente, muito obrigada a todos vocês que acompanham, muito obrigada por estarem aqui com a gente. Nós estamos felizes que vocês estão aqui e até o próximo KimCast. Tchau, galera. Um grande beijo pra vocês, mano.